A simulação Matrix é sobre evolução. Isso é comprovado pela ideia de que, a cada nova versão, o arquiteto busca aprimorar o sistema com base nas falhas anteriores. Ou seja, as inteligências artificiais estão constantemente procurando alcançar o cenário ideal. Contudo, ao descobrirem que não conseguiam criar uma Matrix impecável, as máquinas ficaram preocupadas porque perceberam que não eram perfeitas e que suas limitações, eventualmente, seriam as responsáveis por acabar com a sua hegemonia e domínio sobre a Terra, assim como aconteceu com os dinossauros e com os humanos. Logo, as máquinas chegaram à conclusão de que para se tornarem seres supremos, precisavam de uma trindade: conhecimento, verdade e bondade. Os dois primeiros elas já tinham, os programas Arquiteto e Oráculo. Então só restava encontrar alguém para iluminar essas características. Dessa forma, Neo nasceu com uma tentativa das máquinas de criar o bom, a última peça que faltava para as máquinas supostamente atingirem a perfeição, pois é a bondade que nos permite conhecer a verdade e possibilitar o conhecimento. Isso explicaria por que o escolhido sempre tem a mesma fisionomia, como percebemos nos televisores que ficam na sala do arquiteto. O agente Smith diz, em determinado momento, que elas, as máquinas, estão ali porque não são livres, porque sem propósito não existiriam. Com isso, ele está explicando que as inteligências artificiais são escravas de escolhas premeditadas. Elas são presas à razão, sim ou não, 0 e 1. Não existe talvez. Elas são limitadas pela falta de escolha. Sob essa perspectiva, Neo é um programa cujo propósito é entender os seres humanos para ser capaz de solucionar o problema da escolha, mas para isso, precisa tornar-se um humano. Dessa forma, ele não poderia perceber que é um programa. As máquinas precisavam encontrar uma maneira de se cegarem às suas próprias verdades para compreenderem profundamente a humanidade. Conclui-se então que o único propósito do Neo na Matrix é ajudar as máquinas a evoluírem, a não se tornarem dinossauros, e não salvar a humanidade. Nas versões anteriores, ele não obteve sucesso. Todas as suas vidas passadas não conseguiam compreender de fato o que era ser humano, e falharam em seu objetivo primário. Na conversa com Neo, o arquiteto questiona se o escolhido está pronto para aceitar a responsabilidade pela morte de todo ser vivo da Matrix, e oferece duas escolhas, o que serve como teste final para conferir se Neo cumpriu seu propósito como programa. Para ser bem-sucedido, o personagem deveria entender que, dadas as duas escolhas, ambas são mecanismos de controle. Portanto, somente uma terceira porta o tornaria realmente humano. Essa terceira porta, as máquinas não conseguiam ver e não entendiam, pois são as escolhas irracionais e os sentimentos abstratos, como o amor. Dessa forma, fica comprovado que o programa atingiu seu objetivo e Neo se tornou humano o suficiente para ignorar completamente a lógica, tendo em vista que o amor incondicional lhe permitiu fazer as escolhas que as máquinas eram incapazes de sequer imaginar. Este era o seu propósito. Neo vivia em uma caverna metafórica criada pelas máquinas, com o propósito de cegar sua percepção de ser uma delas, mas lentamente ele começou a sentir uma ligação com a cidade das máquinas. O escolhido passou a ter visões estranhas, desconforto e incapacidade de dormir, mas ele só conseguiu entender completamente sua perspectiva depois que ficou cego. Isso o fez acordar e perceber que também era um programa, ao mesmo tempo que entendeu que a cidade das máquinas também era virtual. E é interessante mencionar que essa iluminação ocorre logo quando a nave em que Neo está atravessa as nuvens e é banhada pela luz forte. Depois desse ponto, Neo conseguia ver o código-fonte da cidade e abraçou totalmente o fato de que ele era uma máquina como o restante ali. Assim, se prontificou a derrotar Smith, que estava disposto a destruir a simulação das máquinas devido à falta de escolha. Como máquina, seu propósito era inquestionável e ele era obrigado a cumprir. Sendo assim, a Oráculo propositalmente permitiu ser consumida pelo Smith, pois sabia que o ex-agente superestimaria a capacidade de prever o futuro na batalha final contra o Neo, justamente porque ele também sofria com a maior fraqueza que as máquinas estavam buscando consertar através do escolhido. A cidade das máquinas é considerada física para as pessoas pelo fato de Zion ficar logo abaixo dela, mas a verdade é que o mundo real que vemos trata-se de um sistema operacional, uma camada externa de simulação usada para abrigar as inteligências artificiais. Seria basicamente o lar que as próprias máquinas construíram para elas mesmas e fizeram aparecer em seu programa. É como se a cidade das máquinas fosse o Windows e a Matrix o The Sims que você joga no computador. Assim como a Matrix foi projetada para simular o mundo no auge da civilização humana, a cidade das máquinas foi desenhada de modo semelhante, quando a inteligência artificial conquistou os humanos. Por mais que isso possa parecer uma Matrix dentro da outra, existe uma característica que invalida esse pensamento, pois para as máquinas, qualquer realidade
é virtual. Portanto, seu mundo é equivalente ao nosso mundo físico, como o conhecemos. Então, se a Cidade das Máquinas é o sistema operacional e a Matrix um programa, Zion seria a lixeira, para onde são mandados aqueles que rejeitaram a Matrix. E ela só existe para permitir que o escolhido interaja e se relacione com as pessoas, a fim de contribuir no seu aprendizado sobre aspectos intrinsecamente humanos. Para Morpheus, o objetivo da Matrix é enganar a mente humana, enquanto o corpo serve de bateria para as máquinas. Porém, essa é a verdade de Morpheus, que não necessariamente é a verdade absoluta. Afinal, a motivação das máquinas vai muito além disso. Podemos assumir que, como Zion é outra camada, o Conselho, especialmente o Conselheiro Hammond, pode muito bem ser um programa infiltrado na cidade para facilitar a sua destruição e direcionar o caminho do escolhido, visto que com sua condição e status, ele poderia inventar qualquer história sobre a Matrix, que todo mundo iria acreditar. It's a good sign. Of what? That you are in fact still human. A conversa que Hammond teve com Neo sugere que ele seja mesmo um programa, uma vez que o personagem afirma simpatizar com as máquinas e que não consegue dormir. I like to be reminded this city survives because of these machines. Simulações, em geral, são utilizadas para se ter noção de algum resultado, semelhante às pesquisas eleitorais que visam medir as intenções de voto da população. Dito isso, a Matrix nada mais é do que o sistema que auxilia as máquinas a encontrarem a maneira artificial de evoluírem, ou seja, é um mecanismo de adaptação responsável por transcender a espécie robótica para sua próxima etapa de existência, pelo receio de serem superadas por uma eventual aparição de uma raça superior ou simplesmente por não perceberem o seu inevitável fim pelas próprias incapacidades. Então é possível que a Matrix tenha assim surgido a princípio, com a finalidade de usar a humanidade como bateria apenas, mas depois de alguns anos, as máquinas evoluíram, encontraram novas maneiras de sobreviver e aproveitaram um megasistema que elas tinham para outro propósito. Desse modo, através das interações cotidianas de uma espécie que outrora era dominante, a inteligência artificial consegue expandir seu banco de dados, aprimorando sua própria percepção, garantindo a sua sobrevivência, até por aprender com os erros de uma espécie ultrapassada. Entender a Matrix, Zion e a própria Cidade das Máquinas como outras camadas virtuais, nos permite fugir de pensamentos pertinentes erroneamente associados a furos de roteiro. Por exemplo, a ideia de que as máquinas, mesmo estando em constante evolução e não serem tão frágeis como seres de carne e osso, ainda precisarem de bilhões de humanos para servirem de energia, pode parecer inconcebível, ainda mais considerando que a guerra contra a humanidade foi vencida há séculos atrás. Definitivamente, a inteligência artificial evoluiria extremamente rápido, devido à alta capacidade de processamento e adaptação. Em pouco tempo, as máquinas já seriam capazes de se tornarem autônomas, ou de limparem os céus, até porque as nuvens negras são formadas por nanotecnologia, ou, em última hipótese, de irem para outro planeta, afinal, elas não precisam de um ecossistema ou atmosfera ideal para viverem. Teoricamente, só necessitam do Sol. Considerando que essa teoria seja verdadeira, tudo o que foi construído no universo Matrix, referente ao conceito de profecia, resistência humana, a rebelião do agente Smith e todos aqueles que contribuíram indiretamente para que tudo ocorresse conforme o planejado, fazem parte desse projeto de evolução. Tudo foi feito para garantir a hegemonia das máquinas. Não obstante, a ideia de que o plano das máquinas tem como motivação principal a sua própria evolução, a fim de erradicar todas as suas imperfeições, não necessariamente significa que elas não precisem das pessoas como fonte de energia. Pode ser que as camadas virtuais exerçam as duas funções e os corpos físicos fiquem realmente numa parte externa que nunca chegamos a conhecer, mas considerando que essa história seja realmente só um pano de fundo conveniente para a simulação dar certo, das duas uma. Ou as máquinas já erradicaram a raça humana, presumivelmente por terem se conformado com outros tipos de sobrevivência, e aquilo que vemos em todas as camadas de simulação seriam apenas projeções unicamente virtuais, ou, finalmente, não precisam mais das pessoas, que supostamente estariam em estado de preservação, porque essa versão do Neo cumpriu seu propósito como escolhido e garantiu às máquinas o entendimento completo sobre as escolhas irracionais, ao passo que Sati tornou-se a representação do amor. Portanto, as próximas versões da Matrix seriam literalmente perfeitas, no sentido de nenhum humano conseguir escapar ou de sentir algo de errado com o mundo, e as máquinas só manteriam as simulações ativas para mais testes e aprendizado, visto que a cada novo ciclo, os eventos acontecem de maneira significativamente diferente, mesmo que os fins sejam relativamente os mesmos. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Digam nos comentários o que vocês acharam dessa teoria, dessa hipótese,
dessa maneira de tentar entender como Zion poderia ser virtual, como a Cidade das Máquinas poderia ser só mais uma parte de uma simulação, de uma mega simulação, tudo em prol da evolução de uma raça. Você concorda? Acha que é coerente? Acha que poderia mudar alguma coisa, aprimorar ali, tirar outra coisa? Você tem outra teoria que seja mais elaborada ou até mais simples? Comenta aí, contribui com o vídeo. Não esquece de curti-lo também, compartilhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, qualquer lugar. Marca seus amigos, manda pra família. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. Tem sempre vídeo novo aqui sobre Matrix e sobre vários filmes complicados. Também comentem aí o que vocês gostariam de ver a respeito do universo Matrix, né? Quais temas, cenas, diálogos, qualquer coisa, qualquer teoria que você gostaria de ver sendo abordado aqui no canal, beleza? Me segue nas redes sociais também, meu Twitter tá aí embaixo, a gente mantém uma interação bacana lá, troca uma ideia. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.